Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e estamos hoje aqui trazendo mais um estudo bíblico para sua edificação. Hoje trataremos na Parashá Nitzavim, que significa encontram-se. Esta Parashá ela tem por leitura o livro de Devarim, ou seja, Deuteronômio, capítulo 29, versículo 10, até o capítulo 30, versículo 20. A Haftará, leitura dos profetas, encontra-se em Isaías, capítulo 61, versículo 10, até o capítulo 63, versículo 9. E ainda a leitura da Nova Aliança encontra-se em Romanos, capítulo 9, versículo 30, até o capítulo 10, versículo 13, e logo em seguida Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15. Ok? Hoje nós iremos tratar sobre a aliança de Deus com o povo. Agora, muitas pessoas, na verdade, chegam ao ponto de isolar textos bíblicos com o intuito de querer se desfazer das leis que Deus entrega a Moshe lá no Monte Sinai. E dizem que essas leis foram entregues apenas ao povo judeu, o que não é verdade. De acordo com o que nós iremos estudar hoje, com a porção que nós iremos estudar hoje, no capítulo 29, versículo 14, será a leitura da nossa porção de hoje. Vamos então para a leitura. Devarim, capítulo 29, versículo 14, diz assim: E não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor nosso Deus, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Vamos lá. Com quem foi feita a aliança do Sinai? A aliança do Monte Sinai foi feita com o povo judeu, de acordo com o texto de Devarim, capítulo 29, versículo 14, foi feita também com você. Veja o que é que o texto diz. Não somente convosco. Convosco quem? Aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Ok? Não somente com aquelas pessoas que estavam ali reunidas. Deus vai dizer: não somente convosco faço este concerto e este juramento, mas com aquele que hoje está aqui em pé conosco perante o Senhor, nosso Deus, ou seja, com as pessoas que estavam ali ao redor, e com aquele que hoje não está aqui conosco. Isso mesmo. Como você não estava lá, essa aliança também foi feita com você. Esta aliança ela foi feita com você. Isso mesmo. Você é participante dessa aliança. Não é somente para o povo judeu, como muitos querem afirmar, pegando um texto isolado do livro de Êxodo, mas esquecem das declarações, ou talvez nem tenham lido as declarações divinas no livro de Deuteronômio 29, 14. Pois bem, pastor, mas isso é apenas um texto só. É um texto só, tem certeza? Vamos lá para o profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 56, versículo 6. Isaías e Yeshayahu falando acerca da guarda do Shabat e das leis judaicas para os estrangeiros. Veja bem o que é que ele vai dizer. Quem são esses estrangeiros?
são aqueles que não são israelitas. Ok? A promessa que o profeta faz é a seguinte: inspirado por Deus, ele diz assim: ao Deus dar as palavras em sua boca, ele diz: e aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto, também os levarei ao meu santo monte, e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja que Isaías e Yeshayahu fala essa palavra para aqueles que não são judeus. Mas inspirado em que ele falou isso? Inspirado na Torá, no livro de Devarim, capítulo 29, versículo 14. É justamente nesse livro que ele se inspira nas palavras de Deus para declarar que os estrangeiros que não estavam ali podem escolher sim guardar o Shabat. Ah, pastor, mas isso é antiga aliança, pastor. Isso é antiga aliança, isso não é para mim não. Cristo, ele veio cumprir essa aliança. Aí porque ele veio cumprir, isso te desobriga de obedecê-la. Sendo que o próprio texto de Mateus capítulo 5, versículo 17, nós vamos ver o próprio Yeshua dizendo: não penseis que vim anular a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas tornar pleno. Exatamente, tornar pleno. Plerosai. A palavra cumprir ali vem do grego plerosai. Significa tornar pleno. O que Cristo veio fazer não foi anular a Torá, não com o seu sacrifício. Pois então Cristo estaria indo contra as palavras que Deus inspirou Davi, que ele inspirou Davi a falar no Salmo de número 89, versículo 34. Em que ele diz: não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Exatamente. Ah, pastor, mas que aliança é essa? Deuteronômio, Devarim, capítulo 9, versículo 9, deixa claro que essa aliança nada mais é do que as tábuas da aliança. Pois essas tábuas da aliança, os 10 mandamentos, eles são uma demonstração física de que você tem um compromisso com Deus. Se você tem esse compromisso com Deus, você vai guardar o Shabat. Se você tem esse compromisso com Deus, você vai obedecer às leis que estão lá descritas. Isso é ser compromissado com Deus. Então, meus queridos, Isaías, ele deixa claro que o estrangeiro também pode escolher fazer isso, né? Agora, algumas pessoas querem porque querem que Cristo tivesse anulado as leis judaicas. Simplesmente porque ele cumpriu. Ah, pastor, a minha salvação é pela fé e não pela guarda da lei, porque a lei não salva ninguém. Sim, a lei não salva. E o que foi que disse? Aí vem alguns teólogos e dizem: a lei não salva, mas condena o homem. Mentira! Mentira! A lei não tem autoridade para condenar, nem tampouco autoridade para salvar. A única coisa que a lei faz é mostrar o seu pecado. Ponto. Ela só aponta aonde você está errando para que você aprenda
aprenda como se deve andar com Deus. Ela não lhe condena. Ela não lhe lança no inferno. Ela não vem para lhe humilhar, para mostrar que você é um pobre coitadinho, que você é um Zé Ninguém. Ela só vem apenas para mostrar o seu pecado. Romanos capítulo 3, versículo 20. Então, meus caros teólogos, vamos parar de manipular as escrituras e falar aquilo que não passa de uma baita de uma mentira. Porque é isso que vocês fazem ao dizer essa barbaridade que a lei condena. Pois se ela condena, ela teria que ter também autoridade para salvar, o que não é o caso. Dizer que ela só tem apenas autoridade para condenar é dizer que aqueles que andam pelas leis que vocês falam contra estão vivendo debaixo de maldição. E é isso que vocês falam usando o livro de Gálatas capítulo 3, versículo 10, de forma errada. Vocês pegam lá, dizem, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão embaixo da maldição. Porque escrito está, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Vocês pegam esse texto e dizem que a primeira parte de Gálatas capítulo 3, versículo 10, está se referindo às leis mosaicas. O interessante é que vocês esquecem da segunda parte de Gálatas 3,10. O que é que Paulo vai dizer lá? Porque está escrito, maldito todo aquele, veja bem, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. A Bíblia chama de maldito todo aquele que não quiser obedecer ao livro da lei. Isso que é interessante. Isso aqui ninguém mostra, né? Isso aqui ninguém mostra no ensino apostólico de Gálatas capítulo 3, versículo 10, como se deve. Mas vamos lá, pastor, então o que são essas obras da lei que Paulo fala em Gálatas 3,10? Vamos lá. Até hoje existe no museu judaico, que se refere ao Holocausto, às descobertas arqueológicas que há em Jerusalém, como eu posso dizer, um fragmento. E esse fragmento ele foi encontrado na caverna 4 da comunidade de Qumran, no Mar Morto, em Israel. E esse fragmento ele possui ali aproximadamente 20 citações da Torá, do Pentateuco, citadas pelos rabinos de forma, por assim dizer, totalmente deturpada, para querer afastar os não-judeus do templo em Jerusalém. E isso vai totalmente contra o que diz Isaías, capítulo 56, versículo 7. Minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Ora, Deus, vendo que a sua casa estava sendo tratada de forma errônea, permitiu então, mandou, na verdade, que o exército romano, junto com o general Tito, que mais tarde se tornou imperador, cujo pai tinha o nome de Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo, ele entra no templo e destrói todo o templo de Jerusalém. Meus queridos, as pessoas não levam em conta que Deus ele é zeloso da verdade. As pessoas não levam em conta que Deus ele não suporta a hipocrisia. Ele não suporta. Quem dera as pessoas dessem ouvidos. Mas vamos lá. Pastor, qual é o nome desse fragmento? Em hebraico está escrito Miksat Masei HaTorah, que significa as importantes obras da lei. Isso mesmo. As importantes obras da lei. Olha que coisa interessante. O que é que Paulo vai falar em Gálatas 3,10? Porque todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão embaixo de maldição. Paulo aqui está fazendo referência.
ele está se referindo também às leis de Êxodo capítulo 20 e ainda trazendo à memória esse documento rabínico que no seu período era chamado com o seguinte nome: a tradição dos anciãos, ou tradição dos antigos. No período do apóstolo Paulo, esse documento já existia desde o período dos Macabeus, cujo documento era de aproximadamente entre 150 a 200 anos já de existência. Esse documento ele veio a nascer no período dos Macabeus, entre o ano 200 e a 150 a.C. Então, no período do apóstolo Paulo, esse documento já tinha quase, ou mais, talvez, de 200 anos de existência. E esse fragmento foi encontrado no século passado, na caverna 4 da comunidade de Qumran, no Mar Morto, em Israel. Agora, interessante que ninguém fala isso, não é? Ninguém fala isso. Por que não fala? Porque a religiosidade não permite. A religião não permite que essas coisas sejam faladas. Quem dera houvesse uma maior sinceridade, não é? Quem dera houvesse essa sinceridade para que as coisas fossem mudadas. Mas a religiosidade intrínseca na alma dessas pessoas, o amor a uma denominação, ao invés de amar mais a Deus, não tem limites. Infelizmente, as pessoas agem dessa forma. Quando eu me refiro que essa aliança foi feita com você, é porque o apóstolo nenhum jamais falou contra isso. Meus queridos, o apóstolo Paulo em Gálatas 3,10, ele está fazendo referência a obras da lei. Quais são essas obras da lei? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Eles são considerados obras que a lei proíbe. Quando o apóstolo Paulo se refere àqueles que são das obras da lei, ele está deixando claro: aqueles que andam nas obras que a lei proíbe estão embaixo de maldição. Então, mas ele vai dizer na segunda parte do versículo 10 de Gálatas 3, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É não obedecer. Não obedecer. Então Paulo diz que aquele que obedece não é maldito, é abençoado. Olha que coisa interessante. A obediência ao livro da lei gera bênção e não maldição. Mas a desobediência gera maldição e não bênção. Agora, nessa paraxá, eu quero explicar uma coisa a você. Que Deus, ao ele fazer essa aliança com Israel lá no Monte Sinai, ele deixou claro que essa aliança também foi feita com você. Em Romanos capítulo 7, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: o mandamento que era para minha vida, cheguei eu a pensar que era para minha morte. Ele diz que o mandamento que era para que ele tivesse vida, ele chegou a pensar que era para que ele fosse maldito, morto, para que ele morresse. O mesmo pensamento que a igreja pentecostal da atualidade tem. O mesmo pensamento, sem tirar nem pôr. Se você falar, mas quem anda pela lei de Moisés está embaixo de maldição, porque ninguém consegue guardar os mandamentos. Vem cá. Quantas vezes você endoida quando precisa obedecer seu pai ou sua mãe? Quantas vezes você já endoidou quando vem a tentação para adulterar? Diga aí para mim. Nenhuma, né? Se esses mandamentos fossem tão pesados assim, você não conseguiria fazer nada disso. Os mandamentos não são pesados. Pesada é a natureza do homem, que não deixa ele obedecer a esses mandamentos. Mas existe algo chamado
vergonha na cara. Quando você aprender o que Deus realmente quer de você, você vai saber que esses mandamentos não são difíceis de obedecer e ainda geram vida. É isso que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 7, versículo 10. E ele vai dizer em Romanos 7,12, logo a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7,14, ele vai dizer, porque a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido sob o pecado. Já em Romanos 8, versículo 1 e 2, ele diz assim, porque todos que estão em Cristo Yeshua, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Yeshua me livrou da lei do pecado e da morte. Veja que a lei do pecado é diferente da lei do Espírito de vida. Ah, pastor, que lei do Espírito de vida é essa? Vamos lá. Romanos 7,10. A lei de Moisés é uma lei que gera vida. Romanos 7,14. A lei de Moisés é uma lei espiritual. Logo, a lei de Moisés, aí com essas duas características, se torna como sendo a lei do Espírito que gera vida. Aí o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2, que a lei do Espírito de vida, unindo esta lei com a fé em Yeshua, vai nos gerar salvação. É isso. Obedecer a essas leis e unir a obediência a essas leis com a fé no Filho de Deus gera salvação eterna. O contrário também é verdadeiro. Desobedecer a essas leis, ainda que tenha fé, vai gerar condenação eterna. Meus queridos, essa foi a paraxá de hoje, ok? Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Desde já peço a você que se inscreva em nosso canal. Deixa aí o seu like. Isso vai ajudar muito o nosso crescimento aqui. Ok? E todas as terças, quintas e sábados estamos aqui trazendo esse vídeo para sua edificação. Ok? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.